Muito bem, bom sábado a todos. Gostaria de falar de você sobre um tema que me preocupa um pouco esse tema, o assunto. Chama-se colocar tempos. Não que estou preocupado por o tema, mas eu vi que muitos de nós no movimento aceitam tempos. E eu acredito que mesmo sem saber por que podemos fazer isso. Tem uma urgência de compreender por que podemos e por que estamos colocando tempos. Estamos falando de anos, estamos falando de datas, aceitando as datas sem uma base de saber por que fazer isso. Então, gostaria aqui com vocês de estudar esse tema. Essa é uma introdução, um tema um pouco mais amplo. Mas temos uma hora aqui para ver alguns detalhes desse estudo. Compartilho com vocês um texto. Esse texto, eu procurei colocar os textos em português, mas as notas estão ainda em espanhol. Ok? E algumas coisas em inglês também. Tem vários idiomas aqui. Ok. Primeiramente, gostaria que pudéssemos saltar a página 10. E abrir também o livro de Gênesis, capítulo 15. Vale a pena estudar isso aqui, talvez outro momento podemos estudar Gênesis 15, 16 e 17 com um pouco mais de detalhe. Mas esse capítulo fala da primeira promessa, o primeiro pacto que o Senhor fez com seu povo. Gênesis 15 é o primeiro pacto entre Deus e seu povo. Como o fim declara o início, como o início declara o fim. Então aqui temos lições, acho que são muito importantes para nosso tempo. Somente para introduzir-nos um pouco a ideia desse capítulo, estamos compreendendo que esse capítulo representa a primeira mensagem angélica. Pode alguém ler, o Rafa, pode você começar a ler o versículo 1, 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Você tem aí algum indicador que estamos falando aqui do primeiro mensagem angelical? Não temas. Não? Vamos lá e saltar ao versículo 6, Pedro. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Algum indicador aqui para a primeira mensagem angelical? Para a segunda, sim. Para a primeira mensagem angelical? A justiça. Sim?
Porque a primeira mensagem contém as 3 mensagens. Temer a Deus, dar-lhe glória, porque a hora do juízo tem vindo. Então aqui a glorificação, a justificação, está aqui no versículo 6. A Carol, por favor, versículo 9. Pode ler um pouco mais, até o 12 pelo menos. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Você tem aqui algum indicador para a terceira mensagem angelical? Ou seja, para o terceiro passo, que deveria estar dentro da primeira mensagem? Que está dentro da primeira? Ok, falamos do temer a Deus, dar glória, o juízo, dar justificação. E o terceiro é juízo. Sim. Você vê juízo aqui? Grande pavor? Hum? Não vejo. O que acontece com os animais? Eles são mortos, Os sacrificados. sacrificados. Não? Então, esse é o símbolo do juízo. Pode ser, também, sim. Não? O matar os animais, o sacrifício, não o fim de um desenvolvimento desses animais. É como a colheita dos frutos, símbolo do juízo. Faz sentido? Faz. Ok. Então, somente criamos isso aqui. Aqui tem uma lógica. Mas vamos ver uma coisa interessante aqui. Que animais ele tem que oferecer? Aves. O que acontece com as aves e o que acontece com os outros? As aves ficam inteiras e os outros animais são repartidos. Ok. Vamos fazer isso dessa maneira. Temos um grupo de animais. Tem outro grupo de animais. Esses animais ficam inteiros. E esse outro animal ficam. No qual são divididos? Esses aqui? Isso. Ok. Temos isto. E para... pode continuar a ler, a Cris, por favor, versículo seguinte, para ter ainda mais claro a ideia do juízo. Versículo 13. Então disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Continua até 16. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ok, aqui tem juízo sobre quem? Cris. Versículo 13, o juízo sobre o povo. Não? Vai ficar em escravidão por quanto tempo? 400 anos. 400 anos. Depois, versículo 14. Juízo para quem?
A nação. A nação. E quem foi essa nação? Egito, não? Egito. E depois, versículo 16. Quarta geração. Os amorreus. Ok, se você continua lendo, o Felipe pode continuar até o final. Até 21. Sim? E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Não sei se alguém tem contado o número dos tribos aqui, ou desses reis. Tem exatamente 10 reis. Então, temos juízo sobre o povo, temos juízo sobre Egito, temos juízo sobre as 10 nações, o mundo. É um juízo que afeta simplesmente a 3 grupos, a todos. Ok? Continuamos um pouco mais. Irmã, pode ler o capítulo 16. Não sei até qual. 16, versículo 1. Um momento. Só 1 e 2, por favor. Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ok, pergunta. Isso foi uma profecia, não é assim? É uma profecia. Correto? Sim. Pode ver isso? O que ele disse? Não estou entendendo. Se é uma profecia. Isso é uma profecia. Sim, É uma profecia. sim. Ela acreditou? Não. Não. E o Abraão? Abrão também. Os dois se riam. Não é assim? Não foi assim? acreditaram. Então, no tempo do Abraão, assim, temos isto aqui, que vamos explicar o que significa isso. Depois temos uma profecia para eles, para Abraão. Essa profecia sempre um teste para essa geração. Então, tem uma profecia, e a profecia é um teste, se vira um teste para ele. Ok? Ora, isto aqui, os animais, o que acham vocês que significam ou simbolizam os animais? Jesus? Sim, eles simbolizam a Jesus, eles são tipos. E sendo tipos, o que eu estou dizendo é que este assunto de sacrificar esse tipo de animais e depois esse tipo de animais, na verdade são profecias também. Temos uma profecia que tem que ser dividida. Temos outra profecia que não deveria ser dividida. O animal é o símbolo de uma profecia. Porque o animal é um tipo. Esse tipo, na verdade, fala de Jesus. Desse modo, dessa maneira, esse animal aqui é uma profecia. Na história de Abraão, temos 2 tipos de profecias. Uma profecia que tem que ser dividida e outra não.
ok? Mas a profecia para ele, nesse tempo, é um teste. Ok? Podemos ver isso mais ou menos? Para esclarecer esse assunto aqui, tem mais outra profecia que foi dada nessa ocasião a Abraão, mas não afetaria a ele, mas a Moisés. Que profecia foi essa? Os 400 anos. Mas a Bíblia fala somente de 400 anos ou fala também de outra forma da mesma profecia? Ok, mas a mesma profecia, não é? Então, temos aqui para Moisés os 400 anos e temos os 430 anos. Mas os 430 anos você pode dividir. Isso faz 2 profecias de 215 anos. 215 anos o povo estava na Palestina. Porque a profecia começa com o tempo de Abraão. E ele não foi levado ao Egito. Não é assim? 215 anos eles ficam em Palestina. Mas depois, exatamente 215 anos, eles ficam no Egito. Ok? Mas você não pode fazer isso com essa profecia aqui. 400 anos você não pode dividir em 2. Ou seja, a profecia que fala sobre a estância do povo de Deus no cativeiro, a Bíblia expressa de 2 formas. Uma vez de 400 anos, outra vez de 430 anos. Quando fala de 430 anos, isso é interessante, porque você pode dividir. O que eu estou dizendo, no tempo de Moisés, tem 2 profecias. Essas profecias, novamente, foram um teste. Por que essa profecia aqui, o cumprimento dessa profecia, se virou um teste para essa geração de Moisés? Vocês lembram a história? Quando se acabaram os 400 anos, tinha uma promessa. Nascimento de Moisés. E eles sabiam ou não sabiam disso? O povo sabia, o povo compreendia. O povo compreendia que eles estavam experimentando o fim dos 400 anos. Ok? Mas, o que fizeram? Aceitaram? Rejeitaram? Eles não aceitaram. Moisés se levantou. Eles sabiam que Moisés foi redentor para a sua geração, mas não aceitaram. Na geração de Moisés, você tem uma profecia. Essa profecia é uma profecia de tempo. Essa profecia se vira um teste para essa geração. No tempo de Abraão, você tem uma profecia. Essa profecia é um teste para ele. E ao mesmo tempo, Deus mostra que ele construi 2 profecias. E essas profecias têm uma característica. São a mesma profecia, mas uma você pode dividir e outra você não pode dividir. Ok? Sim. Para ser um teste tem que ser uma profecia de tempo? Porque em cima a gente não tem tempo mais. Sim, aqui em todas as outras profecias eu vejo o elemento do tempo. Aqui não sei como explicar o elemento do tempo para ele. Não? Mas isso é aqui a base que ele está construindo para logo poder aplicar isso. Temos o tempo de Cristo. Qual foi a profecia de Cristo, do tempo de Cristo que tinha que ser cumprida? Ok. Temos os 490 anos. Quando acabaram os 490 anos, isso se virou um teste para a geração, não foi assim? E novamente, igual como no tempo de Moisés, eles rejeitam. Mas essa profecia contém as 70 semanas que você pode dividir. Aqui 3 anos e meio,
ou a última semana, não? A última semana, 70 semanas, a última semana. E normalmente você pode fazer isso. Ok? Isso é simplesmente uma analogia que você vê em diferentes histórias. Toma a linha dos milharistas. Tem várias profecias aqui, mas quero sugerir que vamos usar 2520. E todo mundo sabe bem que tem uma aplicação 2520 que fica inteira e tem outra que você divide. 1260, 1260. E novamente, essa profecia aqui, quando se cumprir, se vira um teste para essa geração. Aqui sim, é uma profecia de tempo, profecia de tempo, profecia de tempo. Ok? Então, para nós, acham que temos a mesma coisa ou não? Claro que sim. Então, para não misturar, pega isso aqui. Aplicação disso para nosso tempo. Como funciona 2520 para nosso tempo? – 126. Jorge, você como chega a 126? Bueno, ese número lo hemos encontrado de la escritura de Mene Mene Tekel Ufarsin y lo aplicamos de 1863. ¿Cómo funciona? Con Mene, Mene, matemática. ok, 50 ciclos un Mene, otro 50, un ciclo, Tekel un ciclo, Ufarsin 25. Ok? E você fala isso é de quando a quando? 1863 a 1989. ¿1989? Então não. Ok? Creio que não funciona isso. É correto isso? Não. Sim, não? Tampouco? É 1979. Sí. Ok. E depois, você falou dos 151. Como funciona isso? 60, 60 son 120. Por que agora 60 e não 50? Es la medida original de el peso original. Depende do valor do shekel. Não? O valor do shekel foi diferente em diferentes lugares. Ajá. No Israel, na Babilônia. Acho que isso aqui é valor Israel, isso é o valor babilônico, diferentes os valores. O peso vale mais ou vale menos. Então, isso é a aplicação do 2520. Temos esses números aqui. Usem os versos dos valores. Ontem a gente deu número 3.
Vocês podem ver no seu documento também isto, essa gráfica, página 10. Fizemos essa aplicação aqui. Mas deveria ter feito aqui um pouco diferente. Vamos colocar assim dessa maneira. Começando de 1888, tem uma profecia, uma aplicação de 126 que chega até 2014. Mas se aplicarmos essa profecia de outra forma, como o Jorge falou, podemos fazer o mesmo em 1963, Al chegamos a 2014. 1989. Ok? Esse sim podemos dividir. Chegamos aqui à metade disso, alguém lembra? Temos 63 anos. 63 anos. 126. 26. 1926. Agora, ao final do documento, eu coloquei um anexo. Isso é do Tabo. Aí fala ao final o que aconteceu em 1926. 1926 está em inglês, não? 1926, a igreja decidiu de fazer o trabalho ecumênico. Então aqui, nessa aplicação do 2520, isto é, isso mesmo como 2520, não? Aplicado para nosso tempo. Você tem uma primeira fase, onde a destruição acontece somente dentro da igreja. Uma segunda fase, onde a destruição funciona em combinando com as igrejas no movimento ecumênico. Ok? E novamente aqui, e isso é agora o ponto desse estudo. Isto que estamos fazendo aqui, isso está virando-se um teste para essa geração, para a nossa geração. No início, quando nós fizemos esse tipo de coisas, vamos dar alguns exemplos como começou tudo isso. Não entramos nesses detalhes ainda, isso é bastante novo. Mas, quando falamos de 1989, os inimigos desse movimento falaram: vocês estão colocando tempos. Não foi assim? E nós falamos: não, nós estamos colocando tempos, estamos colocando eventos. Somente descobrimos um evento, e esse evento caiu nessa data. Mas já estamos depois desse evento. Nós estamos colocando tempos. Mas hoje em dia, estudando essa temática novamente, creio que é muito difícil dizer que nós não colocamos tempos. Temos que ver que, na verdade, sim, nós estamos colocando tempo. Estamos colocando tempos muito específicos. Ok? E depois você pode fazer uma aplicação para o 151 também. Vocês têm isso lá. Essas são várias. Sim. São várias, mas o que eu estou querendo dizer aqui, nesse caso, é que tem duas profecias para cada geração, que é a mesma profecia, mas essa profecia tem dois aspectos. Uma vez você pode dividir, e uma outra aplicação você não pode dividir. Ok? Então, se tomamos os 151 anos,
que também são também os 7 tempos para nosso tempo. Se podemos dividir essa profecia, começando 1838, 1989, e aqui você tem 1914. 75,5 anos. Mas também você pode simplesmente isso é a segunda aplicação, 1963, você chega a 2014. As profecias apontam a 2014. Aqui foi a predição do Snow e aqui a predição está se cumprindo. Nossa história. Depois de 155 anos. Então, eu faço uma predição do segundo ai. Nós temos aqui a aplicação, o cumprimento do terceiro ai. Então, desculpa. Lich, sim. José Lich faz uma predição aqui. E aqui a predição do Daniel 11, 40, 45. Chega para a nossa geração. Okay? E aqui no meio, isso foi a Primeira Guerra Mundial. First World War. Colocamos assim. Mundial. Dividindo isso em 2 grupos. Na Primeira Guerra Mundial, que tem que ver com nossa igreja aqui. O que aconteceu na história da nossa igreja? Un grupo de adventistas fue a la guerra. Apoyaron en ir, mas hubo otro grupo allá en Alemania que se Ok. opuso. Pelas circunstâncias da Primeira Guerra Mundial, os adventistas tinham que decidir se iam participar da guerra ou não. A maioria da igreja apoia a ideia de participar na guerra, participar em eventos bélicos. Mas tinha um grupo que dizia não podemos fazer isso. Começa aqui uma divisão. E mais tarde essa divisão lidera a divisão ou a formação da Igreja Adventista da Reforma. Ok, o que eu queria mostrar com isso somente foi que temos aqui um pattern, como era? Um padrão nas linhas de reforma, início ao fim do povo de Deus, Israel, antigo Israel espiritual, e também na primeira profecia, que é o primeiro pacto do povo de Deus, que declara, que é a declaração do começo, e esse padrão mostra que existem profecias de tempo, e essas profecias de tempo se viram em uma prova para o povo de Deus. Tem 2 tipos, e acho que isso justamente está acontecendo agora para nós, nossa geração. Não temos como não ver que isto aqui se virou um assunto que temos que solucionar. Sim, é certo, nós temos profecias de tempo. Nós estamos descobrindo profecias de tempo. Essas profecias de tempo, no início, não foram, como já falei, não foram difíceis para nós de explicar. Vou dar 2 ou 3 exemplos.
quando fazíamos isso, 2520, a profecia dos 2520, as duas aplicações, 742 a.C., Isaías 7, 19 anos depois, Israel, levado ao cativeiro, e 63 anos depois, Judá, levado ao cativeiro. Então, o que fizemos foi isso aqui. Ilustrar a aplicação dessa profecia em nosso tempo. Chegamos a essas datas bem conhecidas. Mas isso aqui, isso não foi tão visível, primeiramente. Essa data aqui, desculpa, 19 anos depois, foi a aplicação do espelho. Sorry. Que é chegar ao nosso tempo. Então aqui, descobrimos essa data, 1063. Tínhamos um conceito que não haverá mais tempo depois de 1954. Ou seja, em nossa compreensão do Apocalipse 10 e do que Lena White fala sobre isso, pensávamos que depois disso não vamos reconhecer tempos. Não podemos colocar nenhum tempo. Mas isso não foi problemático para nós, porque isso estamos falando aqui de uma perspectiva do século XXI. Quando isso lá atrás, não estamos predizendo nada, somente estamos reconhecendo um evento. O evento já está feito, já está no seu lugar, simplesmente descobrimos uma lógica aqui. Ok? Não tínhamos problema com isso. Depois entram essas coisas aqui, os 220 anos, como um marcador. Descobrimos a existência dessa profecia. Por exemplo, 1611. que fala aí? 1931. O que aconteceu aqui em 1611? La King James, la Biblia. A Bíblia King James foi produzida. E que aconteceu em 1931? Miller comienza a predicar. A King James foi aberta. Ok? A produção da King James e a aplicação, a abertura da King James. Ou seja, você também pode dizer, a palavra de Deus foi aqui produzida e aqui foi restabelecida ou aberta. 220, um símbolo de restauração. Restauração. Outro exemplo, 1776 até 1996. Isso é o símbolo de quê? O que aconteceu em 1776? La Constitución, Constituição de... Estados Unidos. Ok? E aqui, 1996. La revista El Tiempo, El Fin. Tempo do fim? Não?
La revista El Tiempo del Fin. ¿No? E tem que ter uma lógica aqui, não? Ok. O Ministério Future for America. Não foi nesse período que foi publicada a revista Um ano antes. 95. Sim. Começo dos Estados Unidos, começo do Ministério. Nos Estados Unidos. A Constituição, ou seja, o motivo dos Estados Unidos. O motivo dos Estados Unidos foi prover uma terra para seu povo em liberdade, pesquisar e viver a lei de Deus. Ok? Isso foi abolido na história. Esqueceram o motivo verdadeiro para a formação desse país. Aqui temos o ministério que chama-se Future for America, o futuro do América, provendo informação como isto pode se tornar uma realidade. Okay? Restaura a ideia verdadeira, original, do motivo da existência dos Estados Unidos. Ok? Bom, mas estamos colocando tempos aqui, de novo. Então, mas não tem problema para nós. Ninguém tem um grande problema com isso. 96 são datas que colocamos no tempo, que descobrimos. Mas como estamos aqui já no século XXI, falando dessas coisas, olhando para trás, ninguém tem um grande problema com isso. Estamos colocando tempos, mas na verdade estamos colocando eventos. Isso que estamos dizendo. Estamos descobrindo um evento na história. Aconteceu nesse ano? Bom. Faz sentido? Sim. Mas ninguém teve um problema com isso. Já falamos disso aqui. 2520. Isso que está lá nesse diagrama. Temos 1863. E aplicando a profecia dos 2520, em suas duas formas, chegamos a essas datas novas aqui. 2014 e 1989. Ok? Agora sim, pela primeira vez temos um problema. Por que temos um problema aqui com 2014? O que foi o problema aí com 2014? Estava no evento do futuro? Por quê? Porque isso aqui foi anunciado em 2012. 2012, grupo do estudo do Pamenda no Reino Unido, estudaram isso aqui em conexão com os 2020, eles chegaram aqui a essa data. E eles, 2 anos antes, eles anunciaram isso. Achando que aqui, vamos ver a lei o decreto dominical. Ok? Então, nesse tempo, muitos de nós falamos com Pamenda e falamos que não, você não pode fazer isso, cuidado, etc. E eles sumiram com essa ideia, eles não promulgaram mais. Então, o problema desapareceu. Mas hoje em dia, nós estamos compreendendo sim, essa data foi correta aqui. E, na verdade, o que foi feito nesse movimento, existia uma predição de tempo antes de acontecer, 2 anos antes de acontecer. Estamos reconhecendo isso aqui atrás, mas o que sim aconteceu foi, na verdade, que foi feito antes. E também temos uma data aqui que agora está muito, muito perto de nós, muito perto de nosso tempo. Essas datas aqui estão longe de nós. Então,
não são um grande problema. Mas temos 2014 agora, e vocês sabem que temos outras datas, temos 2019, 2020, 2021, temos datas que agora estão no futuro. E como podemos resolver isso? Por que não vale o que dizemos antes? Que nós não podemos aplicar tempo profético para o futuro. Então, o que chegou agora na nossa geração, em nosso movimento, chegou isso aqui. Chegou a uma prova de tempo, a base de tempo, a base de profecias de tempo. Isso é parte do que tinha que acontecer. Temos uma mensagem de tempo e nós não sabíamos isso. Temos uma mensagem de tempo desde o início. Desde o início, tínhamos uma mensagem de tempo. Uma das primeiras coisas que falamos em 1989. Descobrir um ano, estabelecer uma data em nossa geração. Foi feito depois de 1989, mas mesmo assim é uma profecia de tempo. E isso foi que os inimigos falaram desde o início. Vocês estão colocando tempos. E nós falamos, não estamos fazendo isso. Agora estamos reconhecendo, na verdade, que sim. E temos que fazer isso. É parte das linhas de reforma. Ok. Então, com essa base, essa lógica do que tem que acontecer, gostaria de saltar o início da página e ler alguns textos com vocês. Ou seja, o que quero fazer agora é analisar uma série de textos onde Helena White fala do assunto de colocar tempo. Sim? Vamos ler o primeiro texto aqui. Essas traduções possivelmente não são muito boas, porque foram feitas com Google Translator, mas talvez tampouco são tão maus. Acho que podem servir. Do Manuscript Releases, volume 17, página 6. As primeiras e segundas mensagens foram dadas em 1853 e 1854. E agora estamos sob a proclamação do terceiro. Mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. É tão essencial agora, quanto antes que eles sejam repetidos, para aqueles que estão buscando a verdade. Por escrito e voz, devemos soar a proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias que nos levam à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver um terceiro sem o primeiro e o segundo. Essas mensagens devemos dar ao mundo, em publicações, em discursos, mostrando na linha da história profética as coisas que foram e as coisas que serão. Então você vê aqui essa gráfica, essa linha. Ok, e nessa linha, Helena White escreve esse texto aqui em 1896. Ao final do gráfico, vocês veem 1896. Ok? Ela escreve isto. Uma das coisas que descobrimos nos últimos anos é para entender o que Helena White fala, você tem que ver o contexto. O contexto é importante. Esses foram estudos que iniciou a Manupamina uns anos atrás. Não? E agora vemos mais e mais porque isso é tão importante. Precisávamos descobrir essa forma de estudar para, por exemplo, nesse caso, entender esses textos, de colocar tempos.
Então, ela coloca em 1896, ela está perto, pós-1938, quando eles esperavam a vinda de Jesus. Então, ela está na expectativa da vinda de Jesus, da volta de Jesus. E ela lembra agora, as primeiras e segundas mensagens foram dadas em 1953 e 44. Então, você tem aí uma linha, a segunda linha, como Helena White vê mais ou menos. 1953, ele coloca a primeira mensagem, e depois coloca a segunda mensagem. Nós diríamos um pouco diferente hoje em dia. Ou depende, mas é a mesma coisa. Nós diríamos que a primeira mensagem chegou em 1798 até abril de 44. Logo começou a segunda mensagem até outubro de 44, ok? Mas vocês veem que não é contraditório, depende um pouco da perspectiva que você quer dar essa informação. O problema é que o problema que ele enfrenta aqui, quando ele escreve isso, existia um problema na igreja. Não estamos já na primeira geração. Estamos 50 anos depois do movimento millerista. E ele enfrenta uma situação que as pessoas não conheciam bem a história, os eventos. Então, ela vai fazer muita ênfase nisso aqui. Ela explica que já passamos pelas mensagens angelicais, a primeira já tinha que ser passada, a segunda também, porque estamos na terceira agora. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Ok? E isso vai ser muito importante entender isso. Segundo texto, página 6.1. Isso, na verdade, vem antes desse parágrafo que lemos inicialmente. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens dos anjos foi localizada pela palavra de inspiração. Não um pino, aqui falou, introduz 2 vezes pino, deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a localização dessas mensagens do que substituir o Novo Testamento pelo Velho. Então, o que ela entra agora nessa explicação é: você não pode mudar as mensagens. Acho que é um alfinete aqui, ou alfinete, Hum? traduzido só. Como é? Alfinete, talvez, pino, ou Alfinete. tirado da... Ok. Deve ser isso. E o que ele quer dizer, temos agora as primeiras e segundas mensagens angelicais, e quem colocou essas mensagens? E o que está falando ele aqui, explicitamente? Sim, não pode, mas quem colocou as mensagens? Primeiro, Palavra de inspiração. localizados pela palavra inspiração. Isso que ele está fazendo aqui. Ele vai defender primeira e segunda mensagem angelical. E ela fala, está nesse tempo da história. Você tem que compreender isso. Agora, com essa ideia em mente, de defender a localização das mensagens, ela continua. Agora no seguinte versículo, no seguinte parágrafo, na página 2. O livro que foi selado não era o livro de Apocalipse, mas a parte da profecia de Daniel que se relacionava com os últimos dias. A Escritura diz: mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela esse livro até o fim do tempo. O fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento multiplicará. Quando o livro foi aberto e a proclamação foi feita, o tempo não será mais. O livro de Daniel está agora aberto. Em inglês fala unsealed. E a revelação feita por Cristo a João deve chegar a todos os habitantes da terra.
Então, o que ele está agora ele chega ao tema, ao nosso tema. Não há mais tempo, não será mais tempo. Mas temos que ter em mente o contexto em que ela fala isso aqui. Ela fala isso nesse contexto dessa linha. Temos a primeira mensagem que é colocado pela Escritura na história. Foi nessas datas. Temos a segunda mensagem que pela Escritura está no seu lugar essas datas. E agora estamos sobre a terceira mensagem angelical. Ok? Essa nos leva até o fim do tempo. E depois, o que acontece? Tempo não será mais. Ok? Não sei se vocês estão vendo isso aqui, mas a ênfase que eu compreendo o que ele está fazendo é esse problema aqui. Aqui temos a primeira e a segunda mensagem angelical. E o problema de colocar tempos, qual foi o problema que ela enfrentava? Que aqui eles tinham a experiência do desapontamento. E por essa experiência do desapontamento, as pessoas procuraram fazer o quê? Procuraram colocar esse evento no momento do futuro. Ok? Esse foi o problema dela, ou do seu tempo. As pessoas queriam dizer, não, aqui não aconteceu nada, porque não viram nada. Então, eles esperavam a vinda de Jesus. Jesus não tinha volto. Então, eles procuraram colocar a vinda de Jesus aqui. Eles descobriram outras datas. Okay? Esse é o problema do seu tempo. Mover o mar. Hã? Mover o mar. Eles, exatamente, queriam mover aqueles marcos proféticos. E ele fala, esses marcos proféticos são colocados pela Escritura. Não podemos remover isso aqui. Não há outro tempo. Não há mais tempo. O tempo já está colocado. Já está tudo no seu lugar. O que aqui aconteceu é correto, é verdade. Não temos por que colocar outros tempos. Ok? Nessa época ainda o pessoal ainda matava para o futuro? Em 1896 eles ainda Sim. faziam isso? Sim. Até os anos 1900 e algo, adventistas ou movimentos que saíram do movimento adventistas continuaram colocando anos para a vinda de Jesus. E até hoje em dia. Não é assim? Adventistas colocam anos. Muito conhecido que muitos falam agora, adventistas, que Jesus vai voltar. O decreto dominical vai vir em 2031. Não é assim? Acho que vocês escutaram isso. Então, até hoje em dia estão fazendo isso. Ok. Continuamos. E vi outro anjo voar. Isto simplesmente é o seguinte parágrafo. Depois da gráfica. E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz, temei a Deus e dá glória a Ele, porque a chegada a hora do juízo, do seu juízo. E adorai o que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que a hora do juízo de Deus é chegada, é dada no tempo do fim. E o anjo de Apocalipse 10 é representado como tendo um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, mostrando que a mensagem será levada
para terras distantes. O oceano será atravessado e as ilhas do mar enviarão a proclamação da última mensagem de aviso ao nosso mundo. Então, o que os milenistas fizeram, eles, desde aqui, desde o início, eles tinham uma mensagem para o futuro. Isso é o que ele está explicando aqui. De novo, a mensagem de Apocalipse 14 é proclamado que a hora do juízo de Deus é chegada e dada no tempo do fim. Então, desde o tempo do fim, 1798, o que os milenistas fizeram, eles proclamaram o fim de uma profecia de tempo e a hora do juízo. E isso foi correto. Essa data, desde o início, foi correto. O que eles fizeram? A proclamação disso. Ele está defendendo isso. Claro, foi 43, depois entenderam 44, etc. Esses detalhes, mas isso foi correto. Não tem por que remover e buscar outras datas. Não? Acho que todo mundo compreende isso, mas ler isso é importante aqui, que ele está falando dessa problemática. Vamos ler alguns textos mais para ajudar a ver isso. Último texto aqui dessa página 2. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais tempo. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. O desapontamento daqueles que esperavam ver o nosso Senhor em 44 era de fato amargo. Então, os períodos proféticos terminaram em 44. E a mensagem de que não haverá mais tempo, então, o que significa? Segundo esse texto aqui. Você está interpretando o que você compreende, mas o que está dizendo ele aqui? Alguém está falando dessas duas aí. Você tem que juntar as duas frases. Não haverá mais tempo. E depois ele explica. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Ela não está dizendo que não vai haver mais tempo na história. Ele disse que este versículo aqui faz referência a esta data. E querer aplicar essa profecia para aqui, isso é falso, porque foi cumprido aqui. Não é assim? Para mim estava falando de quando fala em plural, essa mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos é uma referência direta ao movimento milenar. Sim. Está falando dos números deles, dos períodos que eles, nenhum desses números que eles conheciam iam além de 1944. Não, para ver o fim dos períodos proféticos, 2520, 2300. Você quer buscar outra data para isso? Não. Se cumpriu aqui. Não haverá mais tempo para isso, porque o anjo está falando de isso. O Helena White está dizendo isso aqui. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos, o desapontamento daqueles que esperavam ver no Senhor em 44. Então, qualquer intento, ideia de remover essa data para aqui, ou onde seja, isso é falso. Não podemos fazer isso. E acho que
temos agora mais alguns textos que demonstram que isso é a contenda dela. Isso é o problema que ele quer resolver. Seguinte página, 3. Primeiros Escritos, 243. Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 44. E Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. E compreendo que ele está falando do fim dos 2300 dias, quando ele entrou. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza da sua purificação. Ao olhar de novo o desapontamento, grupo expectante, pareciam tristes, examinaram cuidadosamente as evidências de sua fé e reestudaram a interpretação dos períodos proféticos, mas não lograram descobrir erro algum. O tempo havia sido cumprido. Mas onde estava o seu Salvador? Então, novamente, quando ele fala do tempo, ele não fala de qualquer tipo de profecia. Ele não fala de outros períodos, ele fala dessas profecias, esses períodos proféticos que se cumpriram em 44. Agora, se você quer remover isto, você tem um problema, porque a Bíblia coloca essas datas nessa data. Ok? Isto é o que ele está falando aqui. Ele não está falando geralmente de profecias, de tempo. Ele faz uma aplicação específica desse capítulo, desse versículo, Apocalipse 10, a essa data. Ok. Seguinte página, 4. Foi-me mostrado o doloroso desapontamento do povo de Deus por não terem visto a Jesus no tempo em que o esperavam. O tempo em que eles o esperavam foi, de novo, 22 de outubro de 44. Não sabiam por que seu Senhor não viera, pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. O tempo profético tinha terminado para eles. Mas o tempo profético que tinha que terminar se aplica ao fim dessas profecias, períodos proféticos. Disse o anjo, falhou a palavra de Deus? Deixou Deus de cumprir suas promessas? Não. Ele cumpriu tudo o que prometera. Jesus levantou-se e fechou a porta do lugar santo do santuário celestial. Abriu uma porta para o lugar santíssimo. Entrou ali para purificar o santuário. Ok. Seguinte texto, Life Sketches 57.3. Nosso cálculo do tempo profético era tão simples e claro que até as crianças podiam entendê-lo. A partir da data do decreto do rei da Pérsia, encontrado em Esdras 7, que foi dado em 457 a.C., os 2.300 anos de Daniel 8.14 deveriam terminar com 1853. Por conseguinte, olhamos para o final deste ano, para a vinda do Senhor. Ficamos tristemente desapontados quando o ano passou e o Salvador não tinha vindo. Então, quando ela fala de novo aqui do cálculo dos tempos proféticos, ela fala de um cálculo específico, o cálculo dos 2.300 anos e dos 1.520 anos. Seguinte texto agora, isso é uma experiência de um senhor.
Enquanto visitava a casa do anciano Washington Moss, eu estava muito doente. A oração foi oferecida em meu favor e o Espírito de Deus repousou sobre mim. Foi levado em visão. E algumas coisas me foram mostradas sobre o caso do Elder Morse em conexão com a decepção de 1054. O anciano Morse havia sido firme e coerente na crença de que o Senhor viria naquele tempo. Mas quando o período passou, sem trazer o evento esperado, ele ficou perplexo e incapaz de explicar o atraso. Embora amargamente desapontado, ele não renunciou à sua fé, como alguns fizeram, chamando-a de uma ilusão fanática. Mas ele estava desorientado e não conseguia entender a posição do povo de Deus no tempo profético. Ele tinha sido tão sincero em declarar que a vinda do Senhor estava próxima e quando o tempo passou, ele estava desanimado e não fez nada para encorajar o povo desapontado, que eram como ovelhas sem pastor, deixando para ser devorado de lobos. Foi difícil realizar muito bem em New Hampshire, ou de lograr muito em New Hampshire. Encontramos pouca espiritualidade lá. Muitos pronunciaram sua experiência no movimento de 1054, um delírio. É difícil chegar a essa classe, pois não podíamos aceitar a posição que eles se aventuraram a tomar. O número que tinha sido pregadores ativos e exortadores em 1054 agora parecia ter perdido suas amarras e não sabia onde estávamos no tempo profético. Eles estavam se unindo rapidamente com o espírito do mundo. Então, novamente aqui, quando ele fala aqui do que o tempo passou, que o tempo não haverá mais uma vez, ele fala, parece tão simples de ver isso, mas ele fala 2.300, 2.520 anos. Ela não faz uma afirmação que nós agora podemos tomar e aplicar a 151, 126, a qualquer tipo de profecia. Ela aplica Apocalipse 10 a essa história. E é essa história onde você não pode colocar outras datas. Ok? Página 6. Essa é simplesmente uma série de exemplos onde ela fala sobre esse texto em Apocalipse 10, sobre o assunto de colocar tempos. É uma lógica interessante aqui. O que precede relativo à definição do tempo foi impresso há quase 30 anos e os livros foram distribuídos em todos os lugares. No entanto, alguns ministros que afirmam estar bem familiarizados comigo fazem as declarações que eu tenho estabelecido vez após vez para o Senhor vir e aqueles tempos se passaram. Portanto, minhas visões são falsas. Então, ele não fez isso, mas pessoas falaram que ele colocou tempos para a vinda do Senhor, outros novos tempos. Essas declarações falsas, sem dúvida, são recebidas por muitos como verdade. Aqueles que me conhecem e estão familiarizados com os meus trabalhos não farão tal relato com sinceridade. Este é o testemunho que tenho suportado desde a passagem do tempo em 1054. Vez após vez haverá outros que passarão, e a influência desse tempo será destruir a fé do povo de Deus. Se eu tivesse visto em visão e prestado meu testemunho em tempo definido, eu não poderia ter escrito a publicação em face deste testemunho. Que todas as vezes que deveriam ser marcadas passariam, pois
o tempo de angústia deve vir antes da vinda de Cristo. Então, ela explica aqui outro detalhe fácil. Se você quer colocar um novo tempo aqui para essa data, ou uma data alternativa para a vinda de Jesus, porque isto é na ideia das pessoas a segunda vinda. Isso não é correto, mas isso é o que eles procuraram. E ela fala, se você queria fazer isso, e colocou... acusando ela de fazer isso. Estava acusando ela de ter feito. Eles acusaram ela de ter feito isso, exatamente, de encontrar uma nova data. Ela fala, é impossível. Se você fala aqui, se você colocaria a segunda vinda em alguma data, o que tem que acontecer antes? Não, aqui tem que ter um tempo de angústia. E simplesmente não aconteceu isso. Então fazer isso não faz sentido, ela fala. Ok? Eu não fiz isso. Essa data já está estabelecida. Então, mais uma vez, falando desse problema de colocar datas no futuro, ela está se referindo aqui a remover essa data. Eu nem estou falando de isso aqui, ela fala. Não estou falando disso, porque tem que ver tempo de angústia primeiro. Não faz sentido pegar isso aqui e colocar. Isso não é a segunda vinda de Cristo. Ok? Nós temos limites aqui. Limites para ensinar tempo temos. Não pode mover 1844, nem dá para predizir a segunda vinda. Porque não tem sentido. Vem primeiro o tempo antes. Eu não vejo tanto que ele está enfatizando isso, mas na verdade que o ataque contra 1954, esse é o ataque. E eles fazem disso a segunda vinda de Cristo. E ele diz, nem sequer faz sentido falar isso como a segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando de segunda vinda de Cristo. Não deveríamos nem pensar, relacionar esses eventos. Não, porque não é a segunda vinda de Cristo. Para falar da segunda vinda de Cristo, você teria que ver o tempo de angústia, primeiramente. Não temos nada disso aqui. Esquecem falar da segunda vinda de Cristo. Não? Estamos falando de 1954, é outro evento. Então, o problema que ela vê aqui, então, além disso, de atacar a data, ou de mexer aqui, ou de misturar eventos, é que eles atacam o que aqui? O que eles estão atacando, na verdade? O santuário. Eles atacam a mensagem do santuário. Então, isso é muito importante para ele defender isso aqui. Ok. Página 7. Acreditava firmemente em tempo definido em 1954. Mas esse tempo profético não me foi mostrado em visão, pois foram alguns meses após a passagem desse período de tempo antes que a primeira visão me fosse dada. Houve muitos proclamando um novo tempo depois disso, mas me foi mostrado que não deveríamos ter outro tempo definido para proclamar ao povo. E você pode adicionar em referência ao acontecimento de 22 de outubro de 54. Não tem outro tempo. Se falamos dessa data, ela está falando dessa data. Acreditava firmemente no tempo definido em 1954. Mas me foi mostrado que não deveríamos ter outro tempo definido para proclamar ao povo. Todos os que estão familiarizados comigo e com a minha obra testificarão que eu tenho dado apenas um testemunho a respeito de colocar tempos.
Ok. Podemos ir finalizando na página. Saltar simplesmente um pouco aqui os textos até a página 9. O primeiro texto do comentário bíblico. Este tempo que o anjo declara com um juramento solene. Está falando de Apocalipse 10. Esse tempo que o anjo declara com um juramento solene não é o fim da história deste mundo, nem do tempo probatório, mas do tempo profético, que deve preceder o advento de Nosso Senhor. Ou seja, as pessoas não terão outra mensagem no tempo definido, após esse período de tempo que vai. E agora ela define. Após este período de tempo que vai de 42 a 1054, não pode haver um tração definido do tempo profético. O cálculo mais longo chega ao outono de 1054. Então, fazer aplicações de tempo dos tempos proféticos, ok? Dos períodos proféticos. Além desse aqui período, não pode haver, não podemos fazer isso. Tudo que vai além disso aqui não é correto. Mas ela está falando de quê? De colocar essas datas aqui. De descobrir onde essas datas se cumpriram no tempo. E se você agora quer descobrir outra data aqui, em referência à aplicação dessas linhas proféticas, você está fazendo algo que está errado. Você não pode fazer. Então, em conclusão, se você agora aplica aqui na história 151, você não está removendo isto aqui. Se aplica 126, você não nada a ver com isso aqui. Nós defendemos essas datas, nós estamos removendo as datas estabelecidas. Nós estamos destruindo a história do primeiro e segundo mensagem angelical. Como? Não? É um pouco difícil, porque quando uno lê os textos, todos temos treinados de ler de uma maneira superficial. E é um pouco mais duro, precisa mais tempo, mais investigação para descobrir bem o contexto do que ele está falando. Mas aqui temos uns 8 textos lidos, e sempre quando ele fala desse problema, de que não haverá mais tempo, ela fala desse contexto histórico aqui. E de essa data aqui. Se quer remover essa data, você está com problemas com a Bíblia. Agora, aplicar isso e dizer não haverá mais tempo em geral, em outro sentido, em outras aplicações, isso seria mal interpretar o que Ellen White está dizendo. Ele não fala geralmente do assunto de colocar tempos. Ele fala de descobrir essa data aqui. Cumprimento dessa data. Ok? E com esse estudo aqui que fizemos no início dessa hora, vimos que era ou é de esperar que esse problema chegará novamente ao nosso tempo. É um problema que tem que acontecer. A prova de tempo nessa geração é simplesmente algo que dá para ver em cada linha de reforma. Como eu falei, isso foi uma introdução à problemática do colocar tempos. Quando falamos de 2019, colocamos uma data, 2019, não tem nada a ver com isso aqui. Estamos fazendo outra coisa. Nós estamos atacando isto aqui. Ok? E
isso vai ser, e já é difícil, porque se estamos colocando agora datas, queridos irmãos, isto vai ser um motivo muito mais fácil para nos atacar. Um dos grandes momentos onde os adventistas atacaram nosso movimento foi no tema de evangelismo público. Porque parece tão fácil ler o que Helena White fala. É tão simples de descobrir que ela sim está falando que deveríamos fazer evangelismo público. Mas, através de uma lógica que a Bíblia nos dá, demonstramos que agora não é tempo para fazer isso. Mas o mundo gosta muito de atacar isso. O mundo adventista ataca muito esse ponto aqui. Agora, nessa temática, você tem um tema ainda muito mais difícil para o adventista. Para o adventista é muito claro. O adventista é indoctrinado dessa maneira de pensar que simplesmente não podemos colocar nenhum tipo de tempos depois de 44. A base de uma leitura errada da interpretação de Helena White. Agora, nós colocamos tempos, simplesmente isso vai nos desqualificar, pero rotundamente, completamente, nos olhos de nossos irmãos na igreja. Isso quer dizer, em outras palavras, cada vez mais difícil se unir com esse movimento. Você saindo da igreja agora, procurando se unir, e eles colocam tempos, cada vez mais difícil. Aceitar isso chega a ser quase impossível. E isto, à vez, é um marcador de que estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fechamento da porta de graça para a nossa igreja. Então, fechamos aqui.